Olá, como vai você? Eu espero que esteja bem. Estou aqui hoje para falar um pouco de grids. Bom, você deve perguntar assim, Wagner, o que é grids? O que você está falando grids? Bom, o que acontece? Todas as pessoas, quando elas vão começar, na verdade assim, as pessoas mais leigas, podemos dizer assim, no mundo da tecnologia, mas que começam o desenvolvimento de seus sites, elas tendem a fazer sites não profissionais. E um dos motivos é justamente elas não terem conhecimento do conceito de grids. Porque mesmo o conceito é importante, porque mesmo elas tendo, às vezes, ferramentas que ajudam elas, então às vezes a ferramenta, eu já vi centenas de pessoas, já vi mesmo, centenas de pessoas que pegam nessas ferramentas prontas, pegam templates, né, layouts incríveis, feitos por profissionais altamente qualificados, e essas pessoas conseguem destruir. Tipo assim, elas acham que tá lindo, maravilhoso, elas acham que tá muito bonito, né? Um negócio torto, a linha, você não sabe se está na linha de baixo, na linha de cima, um negócio meio flutuante, um negócio meio sem simetria, espaços diferentes entre uma linha e outra, entre uma coluna e outra. Enfim, a pessoa não se apega a isso porque ela não é uma profissional, porém qualquer pessoa um pouco mais crítica que entra no site dela vê que ela tem um péssimo gosto. Mas não é questão de gosto. Na verdade, a questão é que ela não conseguiu seguir o conceito de desenvolvimento mais profissional e por isso que fica meio estranho o site dela, certo? E mesmo ela pegando um template bom, ela destrói. Ela consegue fazer esse template ficar ruim, até que não é difícil. E o que acontece então? Essa aula de hoje é para te ajudar a ter o seu site cada vez mais profissional. Então, quem está acompanhando minhas aulas, vê aí que eu estou ajudando as pessoas a desenvolver um site profissional sem que elas saibam programar. Porém, é necessário entender certos conceitos, porque senão não adianta de nada. Você, que nem eu estou explicando, você vai detonar o seu site em certos momentos e vai fazer ele ficar amador. Então é importante entender certos conceitos, e esses conceitos... Eu lembro que eu aprendi isso no meu terceiro emprego, segundo emprego, eu acho. Que eu aprendi que, eu estava com 16 anos, que eu aprendi que as regras e os processos, elas só existem porque alguém precisava de ajuda. Então assim, as pessoas costumam ter raiva das regras e dos processos, mas elas nunca foram criadas, na verdade assim, tá? Na maioria das vezes, elas não são criadas para limitar. A intenção inicial da criação de um processo, principalmente, é ajudar as pessoas envolvidas naquele processo. Então, o que acontece? Nesse caso aqui, a gente vai falar das grids, e as grids elas são como se fosse algo iluminado, perfeito, que criaram para ajudar os desenvolvedores. Porém, hoje elas estão presentes em praticamente todos os sites da internet, e então, mesmo você não sendo um desenvolvedor, você está criando o seu site, mas você quer que ele seja profissional, então você precisa entender esse conceito. Ok, qual que é o conceito de grid? Bom, na verdade é o seguinte, imagina, quem me acompanha sabe que eu falo muito sobre essa questão, né, do quanto a coisa está amadora ou não. Então o que acontece? Se você lembrar do passado, então, assim, o passado, independente da sua idade, você vai ter conhecido na sua vida outros meios de comunicação, fora a internet. Por exemplo, jornal. Vou até pegar aqui, vou aproveitar e vou pesquisar aqui para ir mostrando. Vai ficar fácil para entender onde eu quero chegar. Jornal, perfeito. Pode ser qualquer um aqui, não tem problema, mas... Vou pegar um mais... aqui tá lindo. Então o que acontece? Jornal. Esse também tá muito bonito. Revistas. Posso pegar um exemplo de revista também. E tem outros, rádio, enfim, mas esse não é o caso. Mas assim, jornal e revista é o mais importante aqui pro meu exemplo. Então o que acontece? Se você pegar os exemplos de jornal e revista, que todo mundo tá vendo esse vídeo, deve ter visto alguma vez na vida um jornal ou revista. E se você é uma pessoa um pouco observadora e viu mais de uma vez... Você deve ter observado que existe... o jornal e revista ele não é desenvolvido, ele não é psicografado. Eu gosto de falar isso, que as pessoas psicografam os sites, né? Mas, na verdade, quando se faz qualquer coisa amadora, é quase que uma psicografação. Eu não sei se existe a palavra, mas... Enfim, as pessoas simplesmente jogam.
tacam elementos ali. E quando você faz alguma coisa da forma profissional, existem regras e processos a serem seguidos. E por isso que as coisas não ficam jogadas, certo? Então esse jornal é um belo exemplo disso. A pessoa que cria o jornal, que faz a arquitetura, né, que desenvolve o jornal ou a revista, ele segue certas regras de um processo para que possa sempre as letras estarem alinhadas, os espaços entre linhas serem sempre os mesmos, o espaço entre o texto e a imagem. Sempre existe um espaço entre o texto e a imagem está sempre alinhada na linha do texto. Existe quadrados, os quadrados estão sempre alinhados com os outros quadrados, as colunas são perfeitas, idênticos tamanhos, tanto de largura como, né, a altura. E assim por diante. Então isso é simetria. Então assim, é muito simétrico um serviço profissional. Então por isso que também é fácil de reconhecer algo que não está tão profissional assim. Quando não está simétrico, você começa a desconfiar. Então o que acontece? Esse jornal é um belo exemplo, a simetria em pessoa está perfeito. Temos outros aqui, ó. Olha como é simétrico, ó. O quadrado de uma imagem. Aqui, se é uma pessoa que não tem nenhum conhecimento, pega e joga a imagem, estica ela para cá, puxa a outra para baixo, deixa um espaço em branco. Enfim, mas essa é a jogada, é assim que funciona. Existe uma regra, um processo a ser cumprido. Vamos ver uma revista rapidinho. Revista. Ok, vamos ver uma revista aqui. Eu gosto de... em Galileu é excelente, mas eu não sei se eu vou conseguir ver ela. Já sei. Aqui pode ser. Uma revista aberta, olha que lindo. A revista, mesmo quando aplicavam, usavam, né? Porque a revista a gente ousa bastante, a gente consegue ousar. Então mesmo quando a gente ousava, então a gente colocava círculos, triângulos, formas geométricas, você ainda conseguia ver a simetria perfeita de tudo. Então as colunas estão simétricas aqui, perfeitas, todas de um tamanho de largura idêntico, a imagem é perfeitamente enquadrada aqui no canto da página. Os títulos têm um espaço exatamente igual quando são aplicados. Aqui mais um exemplo de revista. E assim por diante. Olha aqui outro exemplo sensacional, com uma capitular enorme aqui, gigante. Ok. Tá, Wagner, beleza. Mas então se você está falando que existe todas essas regras, esses processos malucos aí, por isso que o negócio é profissional, ok. Mas como é que os caras fazem isso então? Então eles têm um jeito de fazer isso. Sim, claro. Existe uma regra e um processo para ser feito. E aí, por que eu estou explicando isso? Porque, sabendo disso, sabendo que já existia milhares de anos de estudo, foram milhares de anos de estudo para você ter uma revista dessa qualidade, com todas essas regras e processos criados, para a gente poder criar mídia impressa de forma profissional, então o que começaram a pensar na web? Primeiro que a web é limitada em relação a você era, pelo menos, né? Limitado em relação a você alinhar os objetos, a fazer eles flutuar, enfim. Alinhar vários objetos um do lado do outro na época das tabelas era era a pior coisa do mundo. E aí o que acontece? Inventaram o quê? Falaram assim, cara, a gente tinha que pegar o conceito que é utilizado na mídia impressa, cara. A gente tinha que ter algo que ajudasse a gente fazer as coisas da forma correta, né? Ter simetria no nosso desenvolvimento. E aí o que acontece? Fizeram então o quê? Copiaram as grids. Por quê? O cara que desenvolvia a revista, ele desenvolve dessa forma aqui, ó. Se alguém desenvolve a arte, vai saber do que eu estou falando. Então, ó, percebe? Grid de coluna modificado. Então, assim, existe uma grid, que o ideal é mais essa. Aqui, por exemplo, ele mostra o exemplo. Nos softwares que você usava para desenvolver as revistas, ele mostra para você as grids. Olha só que bonito aqui, ó. Uma capa de livro, ó, com os riscos de uma grid. Ó, aqui, ó, mostrando aqui. Olha que perfeito. Esse exemplo é perfeito. Veja que existe as grids, tá vendo? São riscos. Para quem lembra da época de escola aí, era o famoso papel quadriculado lá para ajudar o pessoal a fazer as coisas mais simétricas, né? Fazer desenhos, gráficos, etc.
Então o que acontece? E aí você com essas grids as pessoas conseguiam encaixar as coisas de forma perfeita. Então por isso que você nunca estourava para os lados, para baixo. Por isso que você via uma imagem do lado da outra e falava, não, essa imagem está maior, ó, está ultrapassando a grid do lado de lá. Por isso que os espaços são sempre perfeitos. Então assim, isso é um desenvolvimento profissional e é utilizado grids. E aí, no mundo da internet, alguém muito inteligente, muito esperto, resolveu copiar isso. E aí o que acontece? Copiaram as grids. Então, hoje em dia na internet, quem é profissional desenvolve com grid, certo? Até porque o grid hoje ele faz coisas impressionantes, como por exemplo ajuda você a ter modelos, templates, layouts responsivos, ou seja, que se adaptam a todos os tipos de dispositivos, tablets, celulares, smartphone de forma geral, o computador, as TVs. Então a grid ajuda você também nesse processo. Então, fazer um desenvolvimento em grid hoje em dia, na verdade, é quase que uma obrigação. Não tem como fugir muito. Mesmo as pessoas que resolvem, não, eu sou do contra. Normalmente quem é do contra o que acaba tendo que fazer é desenvolver uma grid própria. Mas fugir da grid hoje é uma loucura, certo? Você vai realmente penar para fazer algo legal ou provavelmente você vai fazer algo muito ruim. Olha, esses layouts são todos muito bonitos. Mesmo você não tendo entendimento nenhum de tecnologia ou qualquer coisa do tipo, você consegue ver o quão simétrico, o quão belo é esses exemplos que eu estou dando, certo? Ok, nós temos que fazer os seus sites, os seus blogs serem assim. Na verdade, quando você baixa um template, ele já é assim. Ele é simétrico, porém é muito fácil de você perder o layout e sair por aí fazendo um monte de coisa e deixando tudo fora de simetria. Então por isso que a gente tem que entender o conceito. Para as pessoas que assistiram às minhas aulas, também tem a aula de framework no Joomla, de templates, temas e frameworks, e aí essa aula fala de grids porque os frameworks trabalham assim. Então para essas pessoas, se você é quem vai assistir essa aula ainda, muito bem, perfeito, você vai ter um bom entendimento. Se você já assistiu essa aula e está nessa aula agora por causa disso, perfeito também, agora você vai descobrir a mágica. Então o que acontece? Vamos lá. Então eu já contei toda essa história aqui para explicar para vocês e deixar claro porque tem que ser assim, certo? E aí eu contei para vocês que algum maluco então falou, então é isso que faz a coisa ser profissional na mídia impressa, então a gente tem que trazer isso para a web, para a gente ter esse profissionalismo na web também e essa facilidade também. Então resolveram criar. Um dos primeiros sistemas que surgiu, eu não estudei de forma tão profunda no mundo para saber quem foi o primeiro, mas um dos primeiros, é certeza, foi esse daqui, ó, 960 Grid. Esse aqui era um nome que o cara deu pro grid. O grid que é na internet, na web, ou seja, para a gente desenvolver sites, lojas, blogs, etc. E aí o que acontece? O nome é óbvio, é bem fácil aí de entender, né? 960 Grid System, o sistema de grid. E aqui eu vou usar ele como exemplo. Veja bem, tá? Eu estou pegando esse sistema, ele é antigo. Se ele for um dos primeiros, ele é um sistema antigo, certo? Não que ele não dê para ser utilizado. Ele é utilizado por muitos desenvolvedores, mas ele é um sistema antigo. Eu estou pegando ele aqui apenas para dar exemplo, porque ele é fantástico para eu dar o exemplo que eu quero. Então, basicamente, quando você que está assistindo essa aula agora olha para um site esses sites que estão aqui, você pode olhar para eles, esses modelos, né? E você simplesmente verá site normal, como você vê todo dia na sua vida, certo? Porém, os sites, eles estão desenvolvidos dentro das regras dos processos que eu falei. Eles estão desenvolvidos dentro de grids. Então, eu vou dar um exemplo baseado nesse site aqui do Drupal, que é um CMS também. Então, o que acontece? Esse template do Drupal, se você olhar, você vai achar assim, o cara colocou uma barra de busca ali, o cara escreveu um texto qualquer ali, jogou uma imagem ali, lá embaixo, ele jogou um mapa ali embaixo e jogou o texto do lado. Mas não. Se você medir o espaço entre o texto e a imagem, é o mesmo espaço de cima entre o texto lateral e a imagem. É perfeito, é simétrico. Se você medir as bordas, vão ser sempre iguais.
E se você medir o espaço entre as colunas, vão ser sempre iguais. Então o que? Esse site é um exemplo de um site que foi desenvolvido com um grid. Só que o grid da web, certo? Não mais do papel, né? Agora é o grid da web, que no caso foi esse 960 aqui. Então eu vou dar um exemplo. Aqui está o template. Olha bem para o template. Agora eu vou jogar o grid no template. E olha o que acontece. O que acontece é que a gente tem agora exatamente o mesmo grid que a gente tinha na época das revistas. Aí, ó, que legal, tá vendo? Ó, o grid da revista que fazia as pessoas fazerem a coisa simétrica e perfeita. Agora a gente tem esse grid na internet. Agora, né, há muito tempo aí, um tempo razoável. Então o que acontece aqui? Perceba agora que você consegue ver o que eu falei, ó. A perfeição dos espaços, ó. E aqui também tem a perfeição da separação. Veja que esse quadrado ele não foi jogado aqui. O cara não jogou uma barra de busca e depois jogou um texto do lado. Ele utilizou 6 grids para fazer o texto e utilizou os 6 grids, assim, 5, né? 5 grids para fazer a busca e deixou uma grid como separação desses dois. Eu falo grid, você pode entender como coluna também, não tem problema. Então ele utilizou 6 colunas e ele utilizou aqui 5 colunas, certo? Aí o que acontece? Wagner, mas essas colunas eu não estou entendendo. Bom, basicamente essas colunas, você só precisa entender que elas existem. E se você quiser entender mais, entenda que elas são porcentagem, porque o seu monitor ele é de um tamanho, o seu tablet é de outro, o seu smartphone é de outro. Então, na internet tudo tem um tamanho. E outra, mesmo meu monitor sendo do tamanho do seu, eu posso mudar a minha resolução. Todo mundo pode mudar a resolução do monitor. Então pode ser que fique muito pequeno, muito grande, enfim. Por isso é trabalhado com porcentagem. Então é sempre porcentagem. Mas basicamente a regra básica é: a maioria do mercado trabalha com 12 colunas, ou seja, são 12 colunas aqui. Significa que quando você está desenvolvendo, que você está fazendo lá um monte de coisa, você sempre pensa assim: quantas colunas eu vou usar para esse quadrado aqui que eu vou fazer de texto? Quantas colunas eu vou usar para esse outro negócio? Quantas colunas eu vou usar para esse bloco de notícias? Quantas colunas eu vou usar para colocar o meu mapa do Google Maps? É basicamente isso. É uma ideologia de coluna. Por quê? Porque os templates hoje eles já são desenvolvidos assim. Então eles já vão te ajudar. E é que nem eu falei anteriormente, se você está fazendo minhas aulas de Joomla, você viu que o Joomla já está 100% preparado para te ajudar nisso. Principalmente os frameworks. Então, se você tiver um framework em Joomla, ele já está assim. Ele vai estar lá bonitinho com as colunas para você usar. Você só precisa entender que são colunas e elas existem para te ajudar. É basicamente isso que você precisa entender. Então, e aí você precisa pensar na sua cabeça: quantas colunas eu vou usar para fazer tal coisa? Obviamente, quando se trata do framework lá no Joomla, ele também tem as linhas, né? Então aqui, por exemplo, seria como se fosse uma linha, 2 linhas, 3 linhas, podemos dizer. Ele pegou e pôs tudo isso aqui dentro de uma linha, essa linha do meio e essa outra linha. E dentro das linhas tem essas colunas, certo? Para ficar claro aqui também, ó, esse apesar de ficar já, você olhar agora e já observar, a gente pode pôr as grids e olha só que perfeito. Vê aqui, ó, como pega perfeitamente, ó, os espaços. E aqui, se fosse linhas, isso daqui provavelmente é uma linha, e esse de baixo é outra linha, e o de cima é outra linha. Então, assim, é perfeito quando é feito com colunas. A simetria é perfeita. Então, a maioria dos sites, no caso do Joomla, todos os templates, boa parte dele, 90% deles, e os frameworks, e o próprio Joomla, de forma básica, o core do Joomla, todos são criados baseado nos grids. Então o que isso significa? Que todos irão permitir de alguma forma você seguir essa mesma metodologia. Então, você sabendo disso, aí as pessoas que estão acompanhando as aulas vão ter ajuda lá nas outras aulas para prosseguir, né, com essa ideia, com esse conceito. Mas basicamente o que você precisava entender, ou precisa entender, é essa questão do conceito de colunas, de grids. Porque é muito comum o que? Uma pessoa ir desenvolver e ela colocar a imagem, ela pegar essa imagem e jogar aqui, e a imagem de baixo vem para o lado
esquerdo, direito aqui. A outra vai para o outro lado, a outra vem para cima e assim por diante. Então veja bem que quando você pega esse conceito, até mesmo sem uma limitação de grid mesmo, a sua cabeça começa a trabalhar dessa forma. Então vamos supor, ó, que no site que a gente está trabalhando no curso, se eu coloquei uma medida dessa imagem aqui, perceba que aqui está ocupando um espaço. A gente selecionar, vai fazer um quadrado, ó. O que acontece? Perceba que o outro espaço que eu ocupo aqui é o mesmo. Eles são idênticos. Que é o conceito de grid. Então o que acontece? Aqui eu pego uma coluna full inteira. Eu pus essa imagem 100% de propósito, porque o natural dela seria pegar aqui, ó. Ia pegar um pouco depois do centro da tela. E isso ia ficar bonito? Milhares de sites fazem assim, que as pessoas não entendem que isso não está simétrico. Você não pode deixar a imagem pegando mais da metade de uma folha. Ou ela está na metade, ou ela está num terço, e o outro terço está sendo usado para alguma coisa. Mas se ela pegou mais da metade e não tem como ser utilizada, ela tem que pegar 100% então. Certo? Para usar uma coluna, todas as colunas. E assim por diante, ó. A gente vai ver outras imagens. Esse quadrado é exatamente do tamanho dos outros. Esse também é exatamente do tamanho dos outros. Então, no que se diz respeito à largura, né? E quando a gente fechar esse template aqui, fazer ele ficar mais compacto, porque agora ele está full, né? Tomando a tela toda, porque a gente está no começo. Então, você vai ver que isso vai ficar mais legal ainda. Porém, isso daqui eu só estou falando do conceito, mindset. Depois que você aprende o conceito, como sua mente começa a trabalhar. Então, você deixa ele trabalhar de forma amadora e passa a ver as coisas de uma forma profissional. Você passa a nunca mais querer desparafusar parafuso com faca. Aí você, toda vez que vai encontra um parafuso, você vai falar, não, qual que é a chave que eu deveria utilizar para desparafusar esse parafuso? Então aí você sempre tem uma forma profissional e correta de fazer o trabalho, certo? E aí, então, é isso que eu queria passar nessa aula. Essa aula é realmente conceitual e é para explanar mesmo, para você começar a entender o conceito. O conceito propriamente na prática, depois isso aplicado na prática, você só vai entender, obviamente, fazendo. Então as pessoas que estão me acompanhando no curso, elas vão começar a mexer nos templates no Joomla, nos frameworks, e aí elas agora vão entender 100% a questão das colunas. Certo? Que você coloca as colunas para você ir lá e colocar os elementos dentro daquelas colunas. E mais para frente eu iria explicar isso de forma mais avançada, que aí irá abranger, na verdade, as pessoas que têm interesse um pouco mais profundo para se aprofundar nisso e melhorar ainda mais os seus desenvolvimentos, certo? Do seu site, do seu blog, o que quer que seja. Ok? E também depois eu explicarei como isso é aplicado pelo Bootstrap, que o Bootstrap é um framework CSS muito utilizado no mercado, na verdade no mundo, né? É um dos mais utilizados no mundo. Ficou por muito tempo em primeiro lugar, não tenho certeza se é o primeiro ainda, mas ele está presente em praticamente todos os websites de alguma forma na internet, porque mesmo quando eu vejo sites que não utilizam Bootstrap, eles de alguma forma utilizam sim em algum pedaço daquele sistema, enfim, coisa que de repente talvez não possa ser muito certa, mas, ou seja, o Bootstrap é onipresente aí em quase que todos os desenvolvimentos da internet. Então, mais para frente eu irei explicar de forma mais profunda isso. Por hoje, o que eu quero que você entenda é esse conceito de profissionalismo, de grid, né, da grade, de grid. Quero que você comece a enxergar os sites assim agora. Ou seja, você já não pode olhar mais para o seu template e enxergar tudo flutuando, voando, como se estivesse tudo perdido. Você tem que enxergar tudo dentro das grids, dentro de colunas. Você pode imaginar isso literalmente e conforme você for fazendo suas páginas, você vai ver que seu mindset, a sua mente começa a mudar e você começa a enxergar essas grids. Por enquanto você vai ter que só imaginar. No futuro, né, não muito longínquo, eu vou explicar na prática como que você cria a coluna propriamente dita. No Joomla é um arrastar e soltar lá que eu expliquei na aula. Mas você obviamente pode querer criar isso na mão, porque pode ser necessário. Certo? Agradeço a sua presença até o final da aula. Eu espero que eu tenha ajudado você a dar entrada nesse assunto de grid,
que você possa ter entendido aqui o conceito e até uma próxima aula onde você possa entender ainda mais de forma mais profunda, certo? Valeu, obrigado e tchau!